E aí, gente? Como vocês estão? Meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre transtornos hormonais relacionados à glândula tireoide. Então, de novo, no nosso estúdio cozinha, alegrando vocês com receitas de conhecimento, vamos falar sobre o hipotireoidismo. Você sabe quais são os principais sinais e sintomas dessa doença? Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo. Eu convoco vocês a se inscreverem no canal, deixarem um like e ativarem o sininho para mais notificações. Façam também seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, colegas, vamos criar um vasto conteúdo sobre os distúrbios mais comuns da tireoide. A hipofunção, no caso, definida como hipotireoidismo. Vamos falar quais são os tipos de hipotireoidismo, sinais e sintomas, a existência de fatores de risco, o diagnóstico laboratorial, forma de tratamento e acompanhamento por serviços especializados. Então, como definição, o hipotireoidismo é um estado clínico resultante da quantidade insuficiente de hormônios tireoidianos circulantes para suprir uma função orgânica normal. Pode ocorrer em qualquer idade, em ambos os sexos, e as prevalências são um pouquinho diferenciadas. Na idade adulta, acomete cerca de 2% das mulheres e 0,2% dos homens, e nas pessoas acima de seus 65 anos, essa prevalência aumenta para cerca de 6% nas mulheres e 2% nos homens. Os tipos de hipotireoidismo. As etiologias referentes ao hipotireoidismo são o hipoprimário, o hipossecundário, o hipoterciário, subclínico, iatrogênico, autoimune, gestacional, congênito, as tireoidites não autoimunes, a síndrome de resistência ao hormônio tireoidiano. Então, são vários, mas a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles a partir desse próximo slide. O hipotireoidismo primário. Ele decorre de uma doença especificamente da glândula tireoide e pode ocorrer devido à falta do iodo ou por algum processo de destruição do tecido tireoidiano. Dessa maneira, a gente pode dizer que tem uma linha muito tênue entre o conceito do hipotireoidismo primário ou daquele que é o autoimune, ou até mesmo do subclínico ou do congênito, né, que são relacionados a outras formas de hipofunção. Os defeitos enzimáticos hereditários são raros, mas podem alterar também a produção dos hormônios tireoidianos. O hipossecundário ou central, né, ou também às vezes chamado de terciário. Então, ele decorre quando a hipófise não produz o TSH, seja por disfunção hipofisária ou até mesmo hipotalâmica, e que a gente poderia chamar de hipotireoidismo terciário. Essa forma de hipotireoidismo também pode resultar de etiologias congênitas neoplásicas, inflamatórias ou iatrogênicas. Como é que a gente diferencia o hipossecundário do terciário? Já teve um vídeo sobre TSH que eu postei e que tem um teste com TRH que mostra como a gente pode diferenciar essas duas formas de hipotireoidismo. O hipotireoidismo subclínico. Ele é uma alteração frequente, ele é definido como uma condição oligossintomática, que significa poucos ou leves sintomas, ou até mesmo assintomática, com níveis séricos elevados de TSH, normalmente superiores a 8, mas não muito superiores, até uns 12, 15, né? E níveis normais ainda de tiroxina livre. E pode representar um estágio inicial de deterioração progressiva da função tireoidiana, sendo que, em alguns casos, essa função pode permanecer inalterada por um longo período de tempo, ou até mesmo normal. O hipotireoidismo iatrogênico. Ele ocorre em pacientes que tomam determinados tipos de medicamentos. Por exemplo, os pacientes que utilizam lítio,
né? Pelo fato desse elemento inibir a liberação do hormônio da tireoide, a gente já vai ter uma disfunção. Também pode ocorrer naqueles que utilizam amiodarona ou outros fármacos que contêm iodo, né? Os pacientes que utilizam interferon alfa ou naqueles que fazem uso de inibidores da tirosina quinase para o tratamento de câncer, né? Também pode ser resultado de uma radioterapia de câncer de laringe ou linfoma de Hodgkin, em que uma certa quantidade de elemento radioisotópico faz com que a tireoide talvez não produza uma quantidade adequada de hormônios. A gente tem o hipotireoidismo autoimune, denominado tireoidite de Hashimoto. Em 1912, ele descreveu 4 pacientes com alterações crônicas na tireoide, as quais ele denominou de estruma linfomatosa. E é a característica de uma infiltração linfocítica difusa com fibrose e atrofia parenquimatosa, mostrando alterações eosinofílicas em células acinares. Ela também tem outros nomes, tipo tireoidite crônica, tireoidite linfocítica, o bócio linfoadenomatoso e tireoide autoimune. O hipotireoidismo gestacional. Bom, o período gestacional ele representa um estresse grande para a glândula tireoide e pode fazer com que ocorra um hipotireoidismo materno ou até mesmo fetal e que pode comprometer o desenvolvimento intelectual dos neonatos. A gravidez é um período que induz algumas mudanças biológicas e fisiológicas e 3 séries de eventos ocorrem em tempos diferentes, resultando em efeitos complexos que podem ser transitórios ou até mesmo persistentes. A primeira sequência, ela inicia durante a primeira metade da gestação e se mantém até o final. Os hormônios tireoidianos são transportados por 3 proteínas como vistas no vídeo anterior, que é a TBG, a transtirretina e a albumina. E no período gestacional, a afinidade a essas proteínas não muda, mas a concentração da TBG aumenta 2 a 3 vezes, enquanto que a transtirretina e a albumina permanecem inalteradas. Além disso, os níveis elevados dos estrógenos também induzem um efeito combinado de aumentar a síntese hepática e a diminuição do clearance da molécula da TBG. Como resultado dessas alterações, os níveis de T4 e T3 totais aumentam durante a gestação, porém as concentrações dos hormônios livres tendem a reduzir um pouco, né? E isso pode dar um leve aumento do TSH. A segunda sequência de eventos resulta na estimulação direta da tireoide pelos níveis elevados de HCG, acompanhada por uma inibição parcial do eixo hipotálamo-hipófise tireoide. Então, entre a 8ª e 14ª semana de gestação, há uma inibição transitória do TSH. Normalmente, esse efeito estimulatório permanece secundário durante um período curto de duração. E a terceira sequência, ela se inicia na segunda metade da gestação e está relacionada ao mecanismo periférico dos hormônios da tireoide. A adeudinase 1 provavelmente não modifica, mas a D2 e a D3 produzidas na placenta convertem o T3 em T3 reverso e, por consequência, sua inativação do T3 reverso para T2. No hipotireoidismo congênito, é um distúrbio endócrino com incidência de 1 a 2.500 a 1 a 5.000 em recém-nascidos vivos, e as razões das ocorrências não são muito bem esclarecidas, mas a causa mais frequente é a falta da tireoide, a agenesia da tireoide, que está presente em 85% dos casos, e a deficiência da produção hormonal nos outros, basicamente 15%. Né? E esse defeito na produção hormonal normalmente são em genes que codificam o transportador do iodo, ou a enzima tireoperoxidase, ou a tireoglobulina, ou até mesmo as deiodeinases. As tireoidites não autoimunes. A gente tem 2 mais comuns aí, embora mais comuns entre todas, né? Mas todas elas são raras de acontecer.
Parece meio confuso, mas é isso aí mesmo. Tá? A tireoidite de Kerven, ela é uma tireoidite subaguda, de etiologia provavelmente viral, né, que na maioria das vezes são vírus respiratórios do trato superior, e que vão causar um aparecimento de um infiltrado, uma infiltração característica de células gigantes, um infiltrado linfocitário e também provavelmente ruptura folicular. Ela normalmente desaparece espontaneamente em alguns meses. E a gente tem a tireoidite de Riedel, ou a fibrótica crônica, que é uma inflamação da tireoide que se espalha para tecidos adjacentes ao pescoço e forma um bócio denso, endurecido, indolor, que causa hipotireoidismo, mais raramente talvez o hipertireoidismo, com uma incidência bastante rara, né, mas também mais frequente em mulheres entre 40 e 60 anos. E conforme essa fibrose se instala, pode ocorrer um pouco de obstrução parcial das vias respiratórias, uma rouquidão, uma disfagia, uma tosse seca. E esses sintomas podem desaparecer espontaneamente. O bom é que raramente essa tireoidite de Rieder ela é fatal. E a gente tem a síndrome de resistência ao hormônio tireoidiano. Ela é caracterizada pela reduzida resposta dos hormônios tireoidianos nos tecidos alvos, apesar da elevada concentração de elementos livres, do T3 e do T4 livre, associados a um TSH normal ou um pouco elevado, que se torna bem característico de uma sensibilidade reduzida do tireotrófico. Refetoff e seus colaboradores, em 1967, foram os primeiros a descrever essa síndrome clínica de resistência aos hormônios da tireoide, em dois indivíduos que apresentavam bócio, surdo-mudez e atraso na idade óssea. Os níveis séricos de hormônios da tireoide eram elevados, contrastando com os sintomas leves a moderados de hipotireoidismo. A base molecular da síndrome de resistência dos hormônios da tireoide se deve à normalidade do receptor beta do hormônio tireoidiano. E a prevalência é relativamente em torno de 1 a 50 mil recém-nascidos, né? E o padrão de herança normalmente é autossômico dominante. Sabe qual vai ser o melhor sinal e sintoma disso tudo? É você dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho. Como sinais e sintomas, os hormônios da tireoide, eles afetam praticamente todos os tecidos do nosso corpo. E os sinais e sintomas, então, do hipotireoidismo são bastante variados. Logo, a gente pode dizer que não tem nenhum sinal e sintoma específico, porém, eles servem como indício da pesquisa laboratorial da patologia. Entre eles, a gente pode citar edema nas pernas e face, muito observados na tireoidite de Hashimoto, também chamado mixedema, que se caracteriza por uma infiltração cutânea, causando um edema firme e elástico nos tecidos, especialmente na face e nos membros. O mixedema também é responsável pelo espessamento da língua, da laringe, das membranas da faringe, resultando numa fala arrastada e numa rouquidão. Uma bradicardia, normalmente pelo número de batimentos por minuto inferior a 60, com a chance do paciente ter alguns eventos de desmaio. A gente também tem a constipação e uma tendência à depressão. Uma hipertensão diastólica, que a gente pode dizer que é aquela pressão convergente, onde ocorre a elevação de segundo número com a aproximação do primeiro, algo do tipo assim, 12 por 10. Uma intolerância ao frio, né? Uma dispneia aos esforços, um ganho de peso, e esse ganho de peso nunca é muito peso, né? Em torno de 2 a 3 quilos, na pior das hipóteses, talvez uns 4. Né? Alteração da memória, do raciocínio, uma irregularidade menstrual no hipotireoidismo primário e autoimune, e também a falta da libido. Um cansaço, mialgia, ressecamento da pele, perda dos cílios e sobrancelhas, que a gente chama de madarose,
a queda de cabelo, a presença de bócio, né? A apresentação completa dos sintomas é rara, mesmo naqueles pacientes com os valores de TSH bastante elevados. Devido a isso, a presença de algum desses sinais e sintomas, né, deve-se suspeitar, então, de algum desses tipos de hipotireoidismo. No hipotireoidismo congênito, as crianças tipicamente apresentam estatura e peso dentro da faixa de normalidade. Porém, um dos sinais observados é a icterícia neonatal prolongada, a letargia, um choro rouco, engasgos frequentes, também a constipação, a macroglossia, uma hérnia umbilical, uma fontanela ampla, um edema facial, um nariz em forma de célula. Se fizer uma radiografia, pode-se observar epífises dos joelhos com atraso de ossificação, né? Então são sinais bem mais diferentes do que a gente viu até agora, mas próprios para o hipocongênito. E na síndrome de resistência ao hormônio da tireoide, né, a grande parte dos pacientes se encontram assintomáticos devido ao mecanismo de compensação, ou seja, elevação dos hormônios da tireoide. Mas aqueles que manifestam algum sinal e sintoma, a gente observa às vezes um pouco de retardo de crescimento, diminuição das habilidades cognitivas, o colesterol um pouco mais elevado, né? Alguns pacientes têm sintomas, às vezes até mesmo de excesso de hormônio da tireoide, né? E raros pacientes podem apresentar tanto sintomas de hipo quanto de hipertireoidismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre fatores de risco, né, para desenvolver o hipotireoidismo, né? Não quer dizer, mas todos os homens e mulheres acima de seus 65 anos têm um risco maior de desenvolver o hipotireoidismo. As mulheres em período pós-parto, ou 6 meses após o parto, também. Pessoas que já tiveram doenças de tireoide anteriormente têm um risco maior de desenvolver transtornos tireoidianos, assim como pessoas com história familiar de doenças autoimunes da tireoide. Pessoas que apresentam outras doenças autoimunes, tipo diabetes tipo 1, lúpus, artrite reumatoide, né? A gente parte daquele pressuposto que uma doença autoimune pode levar ao aparecimento de outra doença autoimune, né? E pessoas que estiverem fazendo, de repente, um tratamento com radioterapia na região da cabeça e do pescoço, ou essas pessoas que fazem o uso de lítio ou amiodarona, como a gente viu, que podem levar a um hipotireoidismo iatrogênico. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico laboratorial do hipotireoidismo? Existe um diagnóstico básico, que é a dosagem do TSH e a fração livre da tiroxina, o T4 livre. E com os resultados desses exames, a gente pode, pelo menos, diferenciar o hipo primário, o subclínico, central ou terciário e descartar algumas patologias, né? Então, para diferenciar melhor o hipo central ou secundário terciário, como eu falei anteriormente, é bom fazer o teste do TRH, como já descrito no vídeo do TSH. Então, o indivíduo tem suspeita de hipotireoidismo. Algum daqueles sinais e sintomas, ou talvez o bócio aparecendo, né? O que se deve fazer inicialmente? Dosar TSH e T4 livre. Se o TSH estiver elevado com o T4 livre abaixo do valor de referência, a gente pode ter uma ideia de que é um hipotireoidismo primário. Vamos ter essa ideia de que é um hipotireoidismo autoimune? Não. Nessa dosagem, simplesmente vai nos dar a ideia de que é um hipotireoidismo primário. Se o TSH estiver levemente baixo, normal, ou um pouquinho aumentado com T4 livre normal, a gente já pode ter a ideia do hipotireoidismo central. O TSH aumentado com T4 livre normal já nos dá a ideia do hipotireoidismo subclínico. E se o TSH estiver normal com T4 livre normal, obviamente a gente descarta a hipótese de hipotireoidismo. Aí sim a gente vai ter exames complementares, né, que são as dosagens dos autoanticorpos, como a anti-TPO, anti-tireoglobulina, que vão nos dar o diagnóstico, então, do transtorno autoimune. Ou seja, aquele esquema de que o TSH estava alto, com T4 livre baixo, e agora a gente fez uma anti-TPO, uma anti-tireoglobulina, e elas estão presentes em grande quantidade. Sim, teremos uma doença autoimune.
O teste do pezinho, né? Também ele pode ser um indicativo de um diagnóstico, no caso do hipo congênito. Ele vai ser realizado uns 5 a 7 dias após o nascimento, né? E a gente vai verificar o TSH neonatal, né? Se ele estiver elevado e o T4 total neonatal estiver diminuído, né? Existe um forte indício, então, do hipotireoidismo congênito. E para a síndrome de resistência aos hormônios da tireoide, a gente pode incluir também a dosagem do T3, né, em que a gente vai encontrar os seguintes resultados. T3 e T4 totais e livres levemente aumentados, com TSH normal ou também levemente aumentado. Tá? Nesse caso, quando aparecem nódulos ainda, né, é bom fazer um ultrassom, uma ressonância magnética. O tratamento. O paciente é normalmente tratado com levotiroxina sódica, em jejum, normalmente ao despertar pela manhã, e a dose média deve ser definida pelo médico. A etiologia do hipotireoidismo pode levar à tireoidectomia com consequente reposição hormonal. No caso do hipotireoidismo congênito, o início do tratamento deve ser o mais precoce possível e a dose determinada pelo clínico em valor de levotiroxina por peso por dia, por 24 horas. Para a síndrome de resistência ao hormônio da tireoide, não tem um tratamento específico para corrigir completamente o defeito da resistência, e isso vai ficar a critério clínico. O tratamento da resistência do hormônio da tireoidiana, talvez no futuro, seja o uso de drogas que vão interagir especificamente com o TR-beta mutante, eliminando seu efeito dominante negativo, né? E o manejo das gestantes com síndrome de resistência ao hormônio da tireoide também é questionável. E em relação ao hipotireoidismo subclínico, há estudos que mostram que o tratamento reduz o risco cardiovascular e minimiza anormalidades neurológicas e melhora o perfil lipídico. E há estudos que dizem que não é necessário tratamento. Então, de novo, isso fica a critério do clínico. E para acompanhamento, né? Uma vez atingida a dose de manutenção, se faz necessária a reavaliação da função tireoidiana a cada 6, 12 meses para ajuste ou não da levotiroxina sódica. E o TSH pode ser o exame de escolha para monitorar esse tratamento. Então, gente, obrigado por terem assistido esse conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é de graça. Deixe aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.